Presidente, demais vereadores que nos acompanham aqui na plenária, que nos acompanham aqui na plenária, na TVL, né, e também pela internet. Eu queria começar a minha fala de hoje justamente um pouco em cima do que o próprio vereador Almir acabou de falar, aquela questão da natureza. E eu queria contar com uma história, queria contar aqui para vocês uma história que aconteceu na minha vida quando eu completei meus 15 anos. Meu pai, como todo mundo sabe, era médico, enfim, e quando eu tinha meus 15 anos, o sonho de todo mundo era viajar para a Disneylândia, né? Eu completei meus 15 anos, meu pai, poxa, filho, quer viajar para Disney e tal, naquele momento, enfim? Eu disse, não, pai, eu quero ir para Urubici. E eu completei meus 15 anos em Urubici, no dia 23 de julho, lá de muito tempo atrás, com neve. Por quê? Porque eu queria estar no meio da natureza. E isso eu aprendi com a minha família, né, que conviver em meio à natureza é muito importante para que você tenha seus valores. E eu queria ver se alguém já viu isso. Eu queria mostrar ali um vídeo, queria que a TVL mostrasse o vídeo ali de uma pequena aranha caranguejeira que nós encontramos hoje quando nós fomos ali na Nova Rússia, junto à escola Margarida Freigang. Olhem o tamanho desta aranha, que estava atravessando a rua. Isso é estar em contato com a natureza, né? Então, assim, eu queria aproveitar essa fala de hoje, né, dizer que, assim, o pessoal que mora lá na Nova Rússia faz muitas ações, promove muitas ações que nós não temos conhecimentos, né? Tem foto aí de reciclagem, né, Ari? Gincana de lixo, que é um trabalho voluntário por alunos e ex-alunos ali da região, da própria escola Margarida Freigang. E aí vem uma situação que eu quero trazer para vocês, o que diz a Constituição Federal em seu artigo 205. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e a sua qualificação para o trabalho. O artigo 206 é um pouco mais específico, ele fala, o ensino será ministrado com base nos seguintes princípios, inciso 1º, igualdade de condições para acesso e permanência na escola. Então, eu queria mostrar aí algumas fotos da escola Margarida Freigang, que para mim, hoje pela manhã, foi uma emoção muito grande, né? Estar lá na escola, vivenciar com os alunos ali a escola, o que aconteceu, né? Entender o que é a situação real da escola. Por fora, você nota que é uma situação um pouco precária, mas por dentro você vê alunos, né, que hoje respeitam os professores, que são crianças novas, né, mas que eles querem qualidade, não quantidade. Hoje nós estamos com 16 alunos, tem horta comunitária, né, tem um belo trabalho dos professores, já chegou a ter em 2013 apenas 4 alunos. Então eu já comecei com 3 alternativas. Quem sabe um turno vespertino, porque nós temos ali essa possibilidade. Hoje a escola só trabalha com turno matutino. Já lhe dou a parte, vereador Adriano. Ou então educação infantil, ou seja, vagas de creche, que é uma briga muito constante na cidade, não tem. Ou então o próprio EJA, né, que é a educação de jovens e adultos, que já teve muito no passado, inclusive nessa escola, Margarida Freigang. Eu acho que no passado, inclusive, é verdade, né, já tiveram até 28 alunos por turno. Nós poderíamos ter 28 na parte da manhã e 28 na parte da tarde. Então eu quero apresentar aqui um requerimento, posteriormente à pauta que ela está trancada, né? Qual o custeio das escolas Pedro II, lá no Progresso, o custeio da escola José Vieira Corte, e assim como o custeio de todas as escolas isoladas do município, e não um comparativo com o Pedro II, que é um colégio que é o maior colégio de Blumenau. Talvez seja um pouco diferente. Quero conceder a parte ao vereador Adriano. Vereador Adriano Pereira, em a parte. Vereador Caminha, quero lhe cumprimentar. Como Vossa Excelência, eu também estive lá, mais de uma vez, inclusive, Vossa Excelência com certeza ficou surpreso e feliz com o que viu lá, né? As condições dessa escola, o parquinho, o jardim, a horta, o campinho de futebol, a sala de informática, condições que até em muitos outros locais a gente não tem condições de ver na situação que a gente vê lá. E é, de fato, lamentável essa questão e essa decisão do governo de querer fechar aquela escola. Então, assim, vai ter um movimento no próximo sábado, neste sábado pela manhã, a comunidade está mobilizada, as lideranças, a APP, os pais, neste sábado agora, enfim, todos mobilizados contra o fechamento dessa escola. Uma decisão que realmente há tempo para ser repensada, há tempo para ser revista,
porque realmente educação não é gasto, educação é investimento. E temos que pensar na segurança daquelas crianças, que, tendo um transporte para levá-las distante daquela comunidade, há o perigo, sim, o risco em todo aquele trajeto, próximo de precipícios, de barrancos, não podendo ir para a escola em dias de chuva, porque o Macalama lá toma conta também em dias de chuva. Toda essa situação, vereador, caminha. Então, vamos lutar pela... Obrigado, vereador. Incluo o seu discurso à minha fala. Parabéns. Concedo a parte ao vereador... Vereador Jovino Cardoso, em a parte, logo em seguida, com a permissão do vereador Caminha, também vereador Bruno Cunha. Vereador, parabéns por trazer esse assunto também à tribuna. Importante nós falarmos sobre isso. Eu tive a oportunidade de ir lá, falei com a direção, com os professores, com as crianças. Realmente, esta escola é um exemplo para a região dos interiores do nosso município. Nós temos mais 4 na mesma situação, que são na Vila Itopava e na Itopava Central, aqueles lugares mais longínquos. E, sem dúvida, o ensino é o mesmo, tem qualidade, então não vejo por que suspender aquele educandário da forma em que ele está sendo conduzido pela comunidade. Inclusive, tem empresários já, não há tanta demanda assim, mas tem empresários à disposição para fazer as reformas necessárias para que não haja investimento do município. Então, parabéns. Pedir ao líder do governo também que possa intervir e possamos resolver esse problema, porque senão vai acontecer o quê? Vai ter ação judicial para manter a escola aberta. Obrigado. Também incluo o seu discurso à minha fala e já... Vereador Bruno Cunha e logo em seguida, professor também. Gilson, vereador Gilson de Souza. Parabéns, vereador Alexandre Caminha, por sempre trazer aqui uma questão, e mais do que trazer, procurar caminhos de solucionar. Eu acho que esse é o nosso papel aqui. Acho que a gente tem que ver o assunto com muita sensatez. A gente tem uma questão administrativa de um lado, mas a gente tem uma questão muito difícil e simbólica de fechamento das escolas. Até o vereador propôs há pouco, na Comissão do Meio Ambiente, o vereador Alexandre Caminha, inclusive fizemos como presidente já uma indicação para um requerimento para o Poder Público pensar. Nesse caso específico da Escola Margarida, a possibilidade, por exemplo, se for o caso, de, no lugar de fechar, vinha transformar como uma escola, uma oficina ambiental, atrelada à questão educacional de determinada forma. Eu acho que esse é o caminho da gente tentar aproveitar alguns espaços que talvez administrativamente tenham alguns empecilhos, e a gente sabe disso, mas tentar conseguir transformar em algo que seja benéfico social. Eu acho que é por aí que a gente tem que pensar, não de uma forma populista, demagoga e fácil aqui, mas de uma forma realmente concreta, que pode ajudar a comunidade de Blumenau, porque esse é o nosso papel. Obrigado, vereador. Falamos isso, inclusive, realmente na nossa comissão. Concedo também a parte do vereador. Vereador, primeiro eu quero lhe dar parabéns, porque é uma questão muito séria e não pode ser politizada. E o senhor vem trazendo isso de uma forma muito tranquila. E sempre me perguntam por que eu não me manifesto. Eu não me manifesto porque nós temos que realmente ouvir ambas as partes. Eu escutei, eu conversei com a secretária, ela tem realmente bons argumentos. Agora, ouvindo o senhor também, vejo que o senhor tem bons argumentos, a comunidade tem bons argumentos também. Acho que nós precisamos de achar um meio termo. Eu só não gostei da palavra dela, foi um pouco forte, quando ela falou a decisão já está tomada e não se volta mais atrás. Não é bem assim. Nós precisamos ouvir ambas as partes e nós temos algumas ideias. O vereador Bruno trouxe uma excelente ideia, o senhor tem trazido outras sugestões, porque é difícil tocar nessas... Olhar administrativamente é uma coisa, mas olhar historicamente, educacionalmente, é outra bem maior. Então, parabéns por não politizar isso. Acho que tem algumas pessoas que querem politizar isso de uma forma que não é o caminho. O caminho é olhar, dialogar, conversar com a secretária, conversar com a comunidade e achar um caminho melhor para essa decisão. Parabéns, vereador. Obrigado, vereador Gilson. Pediria, presidente, 5 minutos. 5 minutos. Obrigado. Para a conclusão. Então, como falei, farei o requerimento aqui na casa para saber os custeios, mas eu peço encarecidamente que respondam ao requerimento. Eu tenho um requerimento que foi datado dia 25 de maio, ou seja, quase 125 dias, onde eu solicitei o custeio da manutenção da Rua Santa Maria, e até hoje não tenho aqui na casa. Falando em custeio da Rua Santa Maria, essa que é a preocupação, né? Quem garante que esses alunos, qual é a proposta que foi encaminhada, que sairia, né, esse ônibus sairia dali da escola ou da região e levaria até as escolas mais próximas, que seria a Pedro II e a José Vieira Corte. Quem garante que esse aluno vai estar todos os dias? Digamos que realmente eu acredito que o município faça a sua parte. Então eu tenho uma outra informação. Vamos supor que isso realmente aconteça. A distância entre a escola Margarida Fraigan até o Pedro II, lá no Progresso, são 7,6 quilômetros.
e da José Vieira Cortes são 5,7 quilômetros. Nós estamos falando algo em torno de 8 a 10 quilômetros da região da onde está a escola, até porque os alunos vão acima da escola. Então, por que a gente não começa a trabalhar, né, já que o ônibus fará o mesmo trajeto, por que a gente não começa a trabalhar com a inclusão desses alunos dessa região dos 10 quilômetros na escola Margarida Fraigan? Né? É uma alternativa, inclusive, de retirar alunos que estão aguardando durante muito tempo ali naquela região, para que possam ver e utilizar aquela escola como qualidade de vida. E aí, vereador Silvio Zimmermann, que o senhor também tem um filho pequeno, e eu também tenho um filho pequeno, de verdade verdadeira, eu fiquei emocionado de estar lá e ver a qualidade do ensino e a qualidade daquelas professoras, numa escola onde ela certamente tem possibilidade, inclusive, de ampliação. E aí podemos usar o exemplo do próprio vereador Ricardo Alba, através da escola, a empresa amiga da escola, dessa ampliação que é possível e é viável. Não vai haver custo para o município e nós resolvemos um grande problema e 2 ou 3 problemas para o município, que seria até a inclusão, de repente, de uma creche ou algo assim nesse sentido. Então, assim, a gente precisa dar mais publicidade aos fatos. Existem muitas pessoas que não sabem que essa escola lá está à disposição e que existem vagas, inclusive o 5º ano não foi fechado. E aí, com muita responsabilidade, vereador Silva, que a gente faça publicidade com qualidade, e não os R$400 mil que foi gasto para a Blue Mob. E isso eu quero falar com muito respeito, porque nós precisamos tratar a educação como ela deve ser tratada. A educação é o princípio de tudo na vida de qualquer ser humano. Então, eu queria saber por que a gente não inclui realmente um turno vespertino. É a possibilidade, a diretora fica lá, e inclusive os funcionários da escola ficam lá na escola. É uma ideia. Por que não incluirmos a educação infantil, que seriam as creches? A escola tem viabilidade, eu estive lá, existe espaço para maior ampliação e existe espaço na situação em que se encontra. E por que não o ensino jovem adulto, que poderia ser até inclusive à noite? Então nós estaríamos otimizando uma escola que ela só está trabalhando pela manhã, trabalhando no período vespertino e à noite. É claro que a gente sabe que vai ter um pouco mais de custo, mas que a gente faça isso com respeito à educação. Porque se nós olharmos, eu vou fazer um comparativo, e esse comparativo não é nada bom. Gasta-se R$ 2.400 com detento, em média, no Brasil. Então, vamos ter um pouco mais de respeito, e aqui não é a responsabilidade do detento do município diretamente, mas eu acho que a gente tem que avaliar o contexto como um todo. Então, assim, por fim, eu só queria enaltecer uma coisa, porque eu de vez em quando recebo um e-mail, um WhatsApp, uma olhada de lado, atravessada, enfim, dizer que a minha postura aqui dentro não é uma postura contra a administração, e muito pelo contrário, o prefeito Napoleão é uma pessoa que eu tenho maior admiração e respeito, mas às vezes, infelizmente, quando a gente fala alguma coisa, acaba doendo, e não pode, o gestor público não pode levar isso para o lado pessoal. Por que isso? Na gestão pública ou na gestão privada, quando a gente tem crítica, a gente precisa tratar essas críticas e levar para o seu lado positivo. E saber que essa crítica, ela pode ser uma crítica que pode resolver problemas na cidade de Blumenau. Então, assim, de verdade verdadeira, às vezes aquele chute que tu leva no traseiro, né, que literalmente vai fazer você caminhar muito mais longe, é muito melhor aquele chute no traseiro com sinceridade do que aquele tapinha nas costas com falsidade. Então, eu queria deixar isso muito claro aqui, que não sou oposição, não sou situação, tá? Eu vou ser sempre o que for melhor para a cidade de Blumenau e para os blumenauenses, porque para isso eu fui eleito aqui nessa cidade. Eu queria concluir, enfim, não vai dar muito tempo, uma foto de um aulão que nós vamos ter aqui, e isso sim é fazer coisa com qualidade, daí acesso, uma foto do aulão, bem rápido, Ari. Nós vamos ter um aulão teatro agora no dia 30 de setembro, que eu prometi falar sobre isso, e o ingresso é um brinquedo. E depois também nós vamos ter agora no dia 25 de setembro o Fórum Permanente de Prevenção aos Riscos e Desastres da Bacia Hidrográfica do Rio Itajaí-Açu. Tema de extrema importância, que nós devemos tratar e trataremos aqui em breve aqui nessa Casa Legislativa. Seria isso no dia de hoje, senhor presidente. Desculpa por ter ultrapassado meus 20 segundos.